Fala galera, hoje eu tô de obrinha nova no canal, o nome dessa obra vai estar na descrição, então bora pro vídeo. Em um mundo envolto em conflitos, havia um clã de espadachins que dominavam o mundo. Esse clã se chamava Rukandel. As pessoas desse famoso clã nascem com um corpo poderoso e talentos excepcionais. Assim eles governavam o mundo com seus poderes marciais dominantes. Eles se envolviam em batalhas, saques e até domínios de pessoas. Um mundo em que a sobrevivência do mais forte justificava seus atos. Foi nesse clã que eu nasci. Eu sou Jin Rukandel, o filho mais novo do clã. No ritual de seleção que prevê o futuro da pessoa no clã, eu escolhi a espada do patriarca, me marcando assim como a criança que recebeu o destino do patriarca. Assim seu pai falava, ele escolheu a barizada, que interessante. Também acreditei que só teria sucesso e glória em meu futuro. Entretanto, desde a primeira vez que eu peguei na espada, eu percebi que não tinha nenhum talento com a espada. Assim alguém atrás dizia: um descendente de Rukandel, como pode ser tão ruim assim usando uma espada? Eu era a desgraça de Rukandel, ficando muito abaixo da média entre os Rukandel. Eu era chamado de o menos talentoso entre os Rukandel. Assim alguém diz, se não é nosso irmãozinho. Tá aí brandindo essa madeira sem nenhum motivo de novo. O outro diz, deixa ele, talvez não queira pegar uma espada a não ser que seja uma espada especial. Assim o outro pergunta em tom provocativo, bem, então onde ele deixou sua espada especial? O outro confirma, assim ele pergunta ao prota onde ele colocou a barizada. Você tem que lembrar onde coloca as suas coisas, pois agora tá aí usando um graveto qualquer. O prota ficou em silêncio. O outro manda ele responder. E diz que seus grandes irmãos mais velhos estão te perguntando. Assim ele dá-lhe um chute em sua barriga e diz que é para ele responder quando lhe perguntam algo. O prota cai sentindo o chute, assim eles o chamam de maldito inútil. O prota olhou para sua espada de madeira. Assim ele esticou a mão para pegá-la. Eles perguntaram o porquê ele fica usando essa espada de madeira inútil. Assim pisou na mão dele e disse que ele não tem motivo nenhum para usar aquilo. O prota sentiu uma grande dor. Assim levanta a mão com os papéis e pergunta o que seria aquilo. Teoria básica da esgrima. Assim ele pergunta se ele acha que vai a algum lugar estudando aquilo. Assim o outro começa a quebrar a espada de madeira e diz que é por isso que não se deve dar chance para aqueles que não são capazes. Assim o prota dizia para ele não fazer aquilo. Assim ele continua dizendo que é porque chances assim são dadas que os fracos não reconhecem seu lugar, quebrando assim a madeira. Assim o outro rasgou também as folhas. Assim ele termina dizendo que por isso que fracos têm falsas esperanças. O prota vê tudo voando. Assim ele diz que eles não precisam fazer aquilo com ele. Um pega pelos cabelos dele e pergunta, como assim não precisamos? E diz que está fazendo isso porque se importa com ele, e ainda assim está retrucando. O outro pergunta se essa é a educação que a sua babá lhe deu. O prota diz que a Gile não tem nada a ver com isso. O irmão diz que vendo que ele ainda está retrucando, então acho que devemos lhe ensinar uma boa lição, como irmãos mais velhos. Assim o sol já estava se pondo. O prota estava caído, e seus irmãos estavam indo embora. Assim o prota diz que achou que mesmo com seu talento patético, achava que só precisava de trabalho duro. Que com trabalho duro suficiente, eu receberia o reconhecimento da minha família. E eu me tornaria um membro orgulhoso dos Rukandels. E diz que sinceramente acreditou nisso. Até que Jin Rukandel, a partir desse momento em diante você está expulso deste clã. Assim eles fecham a porta. Assim ele respira. Por seu trabalho duro ser louvável, não iremos te matar. Assim eu com 23 anos, fui expulso do clã e acabei me tornando um andarilho sem destino.
Foi quando eu conheci a minha mestre. E foi também quando eu descobri que eu de fato tinha talento. Era o ato proibido dentro do meu clã. O talento para magia. Assim, 3 anos depois, conectando a mana que existe na natureza com a mana de um mago, descobrir que é possível recuperar a mana, assim fortalecendo a próxima magia que eu conjurar. Foi nessa hora que uma escuridão me engoliu. Onde eu estava só via uma vasta escuridão sem fim. Assim alguém pensava atrás dele. O prota perguntou quem seria. Eu sou Solderite, o mestre das sombras. Assim ele fala, de Enrucandel, o erguendo sobre a mão. Como Deus das sombras, quero lhe propor um contrato. E diz que se ele fizer um contrato com ele, ele vai poder não só usar poder espiritual, mas também conseguirá anular maldições. Olha só, assim umas correntes saíam de seu peito. Solderite diz para o prota que, pelo que ver, parece que ele recebeu a ira de alguém quando era mais novo. E diz que ele não podia mostrar seu talento por causa de uma maldição tão insignificante. O prota gaguejou, maldição. Ele disse que é isso mesmo. E diz que é uma maldição chamada de ilusão da lâmina. E diz que ela reprime o talento com a espada de quem a possui. E diz que deve ter sido uma maldição bem dolorosa para um Rucandel. Assim ele diz que entendeu. Deve ter sido por isso que fui atraído até você. Assim ele diz que desse momento em diante nenhuma maldição vai te afligir. E diz que o que resta a ele é ser tornar o espadachim mágico do século. Assim ele diz, Jin Rucandel, terei o prazer de o assistir em sua jornada. Assim a escuridão se vai. Assim o prota respira. Pega uma espada, e corre para fora. Assim retira a espada, e começa a fazer alguns movimentos. Depois disso ele levanta a espada e diz que é como Solderite disse. E diz que agora há pouco quando pegou a espada que lhe deram, finalmente conseguiu ver um novo nível. E pensa que consegue ver a luz azul em volta dela. Depois pensa que não é só isso, parece que a espada não pesasse nada. É como se eu tivesse só balançando o braço. Assim ele pensa, que é considerado o garoto menos talentoso da história dos Rucandel. E fala que, se adicionar magia aqui. Com isso uma explosão acontece. Ele ergue a espada e diz que esse garoto que é considerado um inútil não existe mais. Ele pensa que finalmente, o seu trabalho duro está dando frutos. Assim ele continua a mexer a espada. Depois a cena corta. Ouvimos um grito. Ele estava caído no chão, e pensa que acabou de ouvir alguma coisa. E se pergunta se foi um grito. Assim pensa que seu corpo está pesado, por algum motivo. Assim ele ouviu algo. Ele chama bem baixo pela mestre, depois pensa no Solderite. E pergunta se tem alguém ali. Ele se pergunta se vai mesmo morrer dormindo, e pensa que foi com certeza destinado a nada. Não tive nem a chance de usar minha magia ou o poder de Solderite. Assim ele se pergunta o porquê. Por que lhe deram uma chance então? Com isso ele fecha os olhos. Logo depois ele abre o olho e vê umas mãos pequenas. Quando olha em volta percebe que são as pessoas de seu antigo clã. E pergunta o que está acontecendo. Pensa que tem certeza que tinha morrido. Assim a mulher ao seu lado diz, boa sorte jovem mestre Jin. É a Gile, o que ela está fazendo aqui? De repente ele olha para frente e vê aquela espada. E diz que é a barizada. Assim ele olha e pensa que esse só pode ser o ritual de seleção. Percebendo sua idade é tudo o que está acontecendo, ele conclui que voltou no tempo, logo no dia do meu ritual de seleção. Assim ele estica a mão. E pensa que em sua vida passada, pegou essa espada por coincidência. Assim alguém disse, a espada do patriarca. O outro disse que era sério isso, o filho mais jovem pegou a barizada.
Assim ele pensa, que nessa vida, vai escolher a si mesmo. Um deles disse: como pode isso? O senhor da casa dos Rucandel disse: o mais novo escolheu a barizada. Assim ele fala que o ritual de seleção acabou. E diz para levar o mais novo para o castelo da tempestade. Com isso 6 anos se passam. Alguém esticava a mão para pegar um livro. Não consigo alcançar, falou o prota. Assim ele pensa que já faz 6 anos desde que veio ao castelo da tempestade. E que seguindo as regras da casa terá que ficar aqui até os 10 anos, então ainda tem mais 3 anos naquele lugar. Assim ele pega um livro e pensa que é um tédio, está em um lugar há anos. De repente ele ouviu um grito. O prota pergunta a ela por que ela está tão assustada. Ela falou que no quarto dele. Quando ele foi olhar, tinha um pássaro morto. Ele olha o pássaro e pensa que o único que faria uma coisa dessas dentro do castelo da tempestade é. Assim alguém fala: olha só. O outro fala que é lamentável. O outro fala que é uma pena que a serva tenha encontrado primeiro. Esse é Daytona Rucandel. Ele tem 9 anos, e é o 11º dos Rucandel. O outro concorda, e diz que pegaram para lhe mostrar. Esse é Raytona Rucandel. Também tem 9 anos e é o 12º dos Rucandel. Assim eles perguntam o que ele acha do presente que lhe deram. O outro diz que ele está tão comovido que vai chorar. O prota pensa: esses meus irmãos. Eu lembro que eles ganharam má fama como assassinos depois de se tornarem porta-bandeiras. Ele pensa que garotos que sequer têm 9 anos são capazes de matar um passarinho só para mexer comigo. Assim um deles diz para ele não chorar, pois fica feio. O prota não diz nada. Assim eles perguntam se ele não consegue ouvi-los. Um deles conclui que só porque ele escolheu o destino do patriarca então ele acha que não precisa prestar atenção nos outros. Assim o outro pergunta por que uma pessoa assim andaria desarmado sem a barizada. O prota sussurra algo. Ele pergunta: o que ele disse? Assim ele o puxou pelo ombro e preparou para lhe dar um soco, e disse: eu não consigo te ouvir falando baixo assim. Com isso o prota segurou a mão dele. Ele ficou espantado com o que via. O prota virou para ele e disse que eles estão sendo barulhentos demais, assim o mandou calarem a boca, logo depois devolve o soco a ele direcionado. Raytona vai um pouco para trás, então fica furioso e diz que vai matá-lo agora. Antes de ele terminar de falar o prota já deu mais um soco em sua barriga. Depois uma de direita. Enquanto se preparava para dar mais um ele falou que se segurou até agora. Quando atingiu a barriga dele, ele disse que de agora em diante não vai se segurar mais. Assim um tempo passa. Enquanto a névoa preta dissipava, ele disse que de agora em diante, seria bom eles não aparecerem mais em sua frente. Assim um guarda apareceu e lhe perguntou o que está acontecendo. Assim a névoa foi embora. Ele falou: jovem mestre Jin, isso é. O prota falou que eles lhe atacaram de repente. Perdão, como assim? Perguntou o soldado. O prota perguntou se ele não tá lhe ouvindo, e disse que esses dois vieram até ali para mexer com ele, então eles lutaram e então ambos desabaram. O soldado pensou que é como esperado, até o mais novo Rucandel é brutal. Assim o guarda levantou e disse que vai levar eles para o médico. O prota disse que não, eles têm que ir para outro lugar. Assim ele diz para lhe seguir. Assim começa a chover. Ele estava fechando o buraco. Assim ele pensa que pronto. Nos mostra os dois ao lado do túmulo do passarinho. Assim o guarda pergunta se ele está mesmo pensando em deixá-los aí. E diz que a tempestade vai ficar cada vez mais forte. Assim ele diz que seus irmãos. Ai, pensa no passarinho morto. Então vira para o guarda e disse que eles precisam entender a gravidade do que fizeram. Assim o guarda diz que vai respeitar a decisão dele.
Assim o prota começou a sair. O guarda só observava. Ele pensa que aquela energia definitivamente não era aura. E pensa que talvez magia. E se é esse o caso, esse evento não foi uma simples briga entre irmãos. E pensa que vai precisar relatar para o patriarca. Assim ele chama um homem. O homem vira para ele. Ele diz para lhe trazer um cavalo. O prota vê ele se preparando para sair. Ele pensa que é como pensou, ele vai relatar ao meu pai o ocorrido. E diz que seu nome é Khan, e que ele é o nosso cavaleiro guardião, mas também nosso vigia. E pensa que isso deve parecer magia aos seus olhos, então não tem como ele ficar quieto. Ele pensa que isso não é magia e sim poder espiritual, essa é a prova de um contrato entre eu e Solderet. Graças a esse poder, descobrir que o contrato é válido nessa vida também. Além disso, com a imunidade à maldição concedida por Solderet ao contratante, me possibilitou dessa vez escapar da maldição da ilusão da lâmina. E pensa que agora, o tolo de Rukandel não existe mais, e que de agora em diante, sua vida vai ser bem diferente da anterior. E pensa que a única coisa que falta é encontrar com seu pai. Assim vamos para uma floresta ao entardecer. Khan dizia que isso é tudo. Ele fala, o mais novo contra os irmãos Tona. Ele chama por Khan. Assim manda eles reunir os cavaleiros. E diz que vai se encontrar com o mais novo. Assim nos mostra alguém andando. Um disse que já reuniu os 7 cavaleiros de Rukandel e os 200 cavaleiros comandados por eles. O chefe diz que certo. Assim nos mostra os 7. O chefe diz que eles estão indo para o Castelo da Tempestade. Assim é-nos mostrado uma bandeira e alguém perguntando por que uma ordem de reunião repentina. Assim ela pergunta ao irmão se ele sabe de algo. E diz que perguntou para a irmã Luna, mas ela parece que também não sabe de nada. Aí vemos que seu nome é Mary Rukandel, a 7ª entre os filhos de Rukandel. Assim ela fala que estava ocupada nocauteando um grupo de magos, e de repente é chamada para uma reunião. Assim ele diz que pelo que soube, os gêmeos Tona só iriam chegar no Castelo da Tempestade no ano que vem, então não acho que seja por causa deles. Assim ele diz que talvez ele esteja planejando ir ver o nosso irmãozinho caçula. Aí vemos que esse é, Dispos Rukandel, ele é o 4º entre os filhos de Rukandel. Nosso irmãozinho, falou ela, e pergunto por que o pai estaria atrás dele. Ele diz que foi o caçula que escolheu a espada do patriarca no ritual de seleção. Aí ela lembrou e diz que ele está certo, e que tinha esquecido disso. Assim ela pergunta que mesmo que ele tenha escolhido o destino do patriarca, eu me pergunto se isso é mesmo necessário. Ele diz que bem, nunca sabemos o que nosso pai está pensando. Assim a outra chama pelos dois e pede para eles fazerem silêncio. Ela pede desculpas. Vemos que essa é Luna Rukandel, a primeira entre os Rukandel. Ela pensa que para o pai está indo ver pessoalmente, me pergunto se ele é tão bom assim. Assim vamos para o castelo. A empregada diz que não consegue acreditar que o Lorde Patriarca está vindo visitá-los pessoalmente. Ela disse que talvez ele esteja vindo para ver os gêmeos. O prota disse que não sabe. Ele pensa que parece que o Khan relatou ao pai direito. E pensa que como Khan é uma pessoa inflexível, ele não teria concluído que eu usaria magia direto. Assim ele teria relatado exatamente o que observou. E pensa que aconteceu como achou que aconteceria, pois quando o pai souber que o filho mais novo está usando um poder desconhecido, ele viria pessoalmente tirar suas conclusões. E pensa que esse poder determinará se ele vai ou não conseguir ajudar o futuro e a prosperidade do clã. Assim a porta abre. Vários soldados começam a entrar marchando. Assim eles falam, nos curvamos diante do Lorde Patriarca. Assim o Patriarca manda chamarem os irmãos Tona. Assim os irmãos Tona aparecem à sua frente. Assim ele fala,
Haitona e Daytona. Eles falam, sim, pai. O patriarca diz que ouviu dizer que eles tiveram uma briga com o Jim, e pergunta quais são os erros deles. Um deles diz que não fizeram nada. O outro diz que foi o Jim que atacou eles primeiro. O outro diz que é isso mesmo, e fala que ele estava com uma habilidade desconhecida, e fala que não era aura. E diz que era algo parecido com magia. Assim eles falam que magia é o tabu do clã, certo? Assim ela fala que ele está certo, se o Jin usou magia, então deve interrogá-lo antes que ele esconda qualquer coisa. O patriarca fala, chega. Assim o patriarca levanta e diz, meus filhos, gravem isso em seus corações. Vocês nunca vão sobreviver em Rukandel assim. Assim os irmãos Tona ficam em silêncio. Depois disso o patriarca manda trazerem o Jin. Enquanto ele entrava, ele vê os irmãos Tona saindo, assim ele pensa que seu pai, Siron Rukandel, é o homem mais forte e frio que já conheceu. O ser mais forte dessa era, que alcançou o nível de um semideus. E diz que ele já foi um homem normal, mas depois de alcançar o nível de um semideus, ele perdeu todas as emoções que o fizeram humano. Assim ele se tornou o ser que só tinha uma obsessão cega, voltada para o clã e sua prosperidade. E pensa que para um pai assim, alguém que não tinha nenhum talento para esgrima como eu, era tão bom quanto nada. Porém é diferente agora. Nessa vida ninguém será capaz de me ignorar. Assim o prota fala, me curvo perante o patriarca. Ele pergunta por que lhe chama de patriarca e não de pai. O prota diz que os irmãos, e as irmãs, até os cavaleiros guardiões, todos vieram, então pensei que essa era uma visita oficial do patriarca, então decidi me dirigir ao senhor assim. Ela pensa que é uma boa resposta. Assim o patriarca diz que veio ao castelo por outros motivos, então por enquanto me chame de pai. Assim ele diz que vai perguntar a mesma coisa que perguntou aos seus irmãos. Qual é o erro que seus irmãos cometeram para haver uma briga? Assim ele diz que só tem uma palavra. Ele então bota a mão no peito e diz que o motivo foi vingança. E diz que se alguém é membro do clã Rukandel, devem devolver o que receberam. E diz que pode ser bondade ou ódio. Assim ela pensa que gostou dele. O pai fica calado. Depois disso ele diz que todos exceto ele, saírem da sala. Assim o guarda diz para o outro que parece que o jovem mestre passou no teste. Assim uma garota pergunta o que eles estão fazendo, não ouviram o patriarca. Os guardas falam sim e começa a sair. Enquanto ela sai ela pensa, então ele vai ter um cara a cara com o pai. E pensa que seu irmãozinho não é tão ruim assim. O patriarca diz que mandou todos embora para lhe perguntar uma coisa em particular. Os irmãos Tona me disseram que você usou um poder especial. Em Rukandel o uso de magia é estritamente proibido, porque quando você aprender magia nunca alcançará o limite da esgrima. Assim ele pergunta o que é esse poder. Se por acaso for magia, você não vai se safar. Assim o prota sorri. E pensa que agora que o pai sabe sobre o seu poder, ele nunca vai deixar que você deslize. Por quê? O poder de Solderite. Assim o prota diz que também não sabe o que é esse poder. O que sabe é que não é aura, nem magia. Então me pergunto como posso chamar isso. Se não se importa, poderia dar um nome. O pai olha e fala, esse poder é o poder que o primeiro patriarca empunhava. Um espírito que tinha um contrato com o primeiro patriarca. O espírito da barizada. Então essa criança realmente nasceu destinada a ser o patriarca. Assim o prota chama pelo pai. O pai diz que certo. Então diz que esse é o poder de Solderite, o deus das sombras. O deus das sombras repetiu o prota. Ele disse que é isso mesmo.
E diz que Soldert fez um contrato com o primeiro patriarca de Rukandel, seu nome era Sitema, assim tornando ele o Deus que está conosco desde o nascimento de nosso clã. Mas depois que Sitema faleceu, Soldert nunca mais apareceu aos Rukandel. Assim o pai diz que não sabe o motivo, mas parece que ele está de volta a Rukandel por meio dele. Assim o Prota diz que só tem uma pergunta. Essa pessoa, o Deus Soldert, e pergunta se ele é mais forte que ele. O pai ficou em silêncio. Depois falou, duelar contra um Deus, esse seu pai nunca lutou contra um Deus, então não temos como saber. O Prota pensou, não sabe, porque nunca lutou contra um Deus. E pensa que definitivamente essa é uma resposta digna do homem mais forte do mundo. Assim ele diz, meu filho, e o chama para mais perto. O Prota se aproxima sem entender. Aí ele bota a mão em sua cabeça e diz que essa foi uma boa pergunta. E diz que a pergunta inocente dele tornou um grande assunto para ele. Acho que vim te visitar aqui hoje foi o certo. Então vou te perguntar só mais uma coisa, esse seu poder, como planeja usá-lo? Assim o Prota botou a mão no peito e disse que quer usar para o bem do clã. Pelo clã falou o patriarca. Assim ele deu um sorriso, e logo começou a rir dizendo que essa é uma mentira bem interessante. E disse que ele deu uma surra nos irmãos e ainda deixou eles do lado de fora, na tempestade. E agora diz que quer usar seu poder pelo bem do clã. Assim o Prota pensa que deve ser honesto com seu pai. E diz que era como pensou, ele não vai ser enganado tão fácil. Assim ele fechou as mãos e disse que vai usar esse poder pelo seu próprio bem. O pai o olha sem falar nada. Depois diz que agora sim, gostei de sua resposta. Enquanto sai ele falou que de agora em diante vai ficar de olho nele. Assim ele foi embora. O Prota apoiou seus braços nos joelhos. E disse que finalmente acabou. E diz que já tem sido bom o suficiente usar o poder livremente, mas agora meu pai está ansioso para ver meu crescimento. E diz que não esperava que fosse assim. Assim fala que vai viver uma vida completamente diferente da de antes. Assim alguém diz, ei irmãozinho. Isso é para você. Ele pergunta o que seria. Ela diz que é um presente especial que sua irmã quer lhe dar. Assim ela diz que é para ele cozinhar e comer. Assim você vai ficar mais forte. Ele pensa que essa irmã Mary não faz as coisas sem pensar. E se pergunta por que ele. Assim ele abre a caixa. A empregada fica chocada com o que ver. Isso é um coração de uma fênix. E pensa que dá isso a um garoto de 7 anos, a irmã Mary é meio maluquinha também. Assim ele pensa. Mary Rukandel. A 7ª portadora da bandeira de Rukandel e uma cavaleira de 6 estrelas. Seu apelido é Mary a Tempestuosa. Além de muitos dos seus inimigos a chamarem de a louca da região sul. E pensa que é óbvio o motivo pela qual uma mulher insana, com sede de sangue me daria isso. Ela quer me dizer, cresça e fique mais forte, para lutar comigo depois. E pensa que se comer isso nessa idade, é esperado que eu desenvolva uma tolerância ao fogo, além de aumentar minha taxa de crescimento. Agora parando para pensar, o coração de uma fênix era necessário para que magos de 6 estrelas conseguissem invocar uma fênix com segurança. Então talvez nessa vida, eu consiga invocar uma fênix de verdade pelas minhas próprias mãos. Assim Giri chega perguntando se ele aguardou por muito tempo. Ele diz que não, e agradece a ela. Ela diz que a senhorita Mary lhe deixou um presente muito valioso antes de partir, assim ela diz para ele comer antes que esfrie. O Prota diz que antes de fazer isso precisa fazer uma coisa. Irmãos, se vocês têm algo para falar, falem logo. Um diz que notou que isso parece um pouco grande para ele comer sozinho. O outro confirma, e diz que viu a Gilly cozinhando numa panela enorme agora há pouco.
O prota só os observava. Assim ele pergunta se eles querem um pouco. Assim eles dizem que sim. Ele diz que então e para ouvirem o seu pedido. Assim alguém diz, espera porque temos que fazer isso. O outro concorda e diz que não tem nada aqui, então o que ele quer? Assim um pergunta o que vai acontecer se alguém descobrir que eles estavam cavando ali. O outro diz que não importa, se alguém que vai ficar com problemas, esse vai ser o mais novo, não nós. Assim ele diz que se ele der só o caldo é o suficiente. O outro concorda. Assim ele diz que o mais novo tá um pouco diferente. Assim vemos logo abaixo de onde eles falavam. Então galera, esse foi o vídeo. Se você gostou já deixa aquele like e se inscreva. Até a próxima.